diz assim: e aproximando-se um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, sabendo que eles tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Tomem assento, queridos. Quero falar hoje sobre o primeiro mandamento. Diga comigo, o primeiro mandamento. O primeiro mandamento. Nós sabemos que existem muitos mandamentos na Bíblia. Especialmente nós temos os 10 mandamentos ali, Moisés. E no Novo Testamento nós temos o novo mandamento de Cristo. Então, esses poderiam ser classificados como os principais mandamentos da Bíblia. Os 11 mandamentos, não são 10, são 11. Jesus acrescentou um mandamento. Um novo mandamento vos dou. Então, mas eu queria hoje falar sobre o primeiro mandamento. O mais importante de todos. Que é amar a Deus. Diga comigo, amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus vai dizer: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E por que é importante falar sobre isso? Nós estamos percebendo em algumas pregações, principalmente na internet, pregações que só tem, na verdade, um único propósito, que são os likes, são as visualizações. Se tornou, na verdade, um comércio. E essas pregações têm pregado um falso evangelho. Um evangelho em que o evangelho de Cristo ele está resumido a uma expressão social. A um estado ou a ações e relacionamentos em relação a pessoas. Onde se fala de que ser evangélico ou viver o evangelho é apenas amar pessoas. E isso não é uma verdade. Também é isso. E esse tipo de sofisma tem tirado a centralidade do amor a Deus do evangelho. A ponto de alguns youtubers dizer que o centro de Jesus é o homem e não Deus. Mas você precisa entender aqui que quando Jesus ele vai reafirmar o primeiro mandamento, ele está dizendo que todos os demais mandamentos dependem dele. Provém deste mandamento. Não há nenhum outro mandamento na Bíblia, não há, na verdade, mandamento na Bíblia que não tenha como base o primeiro mandamento. E qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus. Diga comigo, amar a Deus. Porque nós vivemos muito, nós ouvimos muito sobre que Deus nos ama. Vocês já repararam que se prega muito isso? Porque Deus me ama. Porque eu sou amado de Deus. Eu sou escolhido de Deus. Deus não olha para as minhas falhas. Deus me aceita como eu sou.
E essa coisa vai pegando, como se nós não tivéssemos obrigação de nenhuma resposta em relação a esse amor. É claro que nós precisamos entender e colocar aqui alguns pilares. E o primeiro pilar é que Deus nos amou primeiro. Diga comigo, Deus nos amou primeiro. Esse pilar, e João vai falar isso na sua primeira epístola, se não me engano, Deus nos amou primeiro. Não foi nós que amamos a Deus e aí Ele veio atraído por esse amor. Não, Deus, Ele nos amou primeiro. E quando Deus nos amou, Ele manifestou esse amor por meio de quê? Enviando a Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas parece que parou aí. Parece que se resume a isso. Parece que Deus simplesmente Ele nos ama, não importa o que a gente faça, a gente não precisa dar nenhuma resposta a Ele desse amor. E aí vem o sofisma, onde se coloca assim: Deus não me ama e eu tenho que amar as pessoas. Mas nós precisamos entender que nós temos que amar as pessoas com amor bíblico. E que nós precisamos, antes de amar as pessoas, nós precisamos amar a Deus. Diga comigo, antes de amar ao meu próximo, eu preciso amar a Deus. Diga, antes de amar ao meu próximo, eu preciso amar a mim mesmo. Não tem como você amar ao seu próximo acima de você. Mas você pode amar a Deus acima de você. Porque a Bíblia diz amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre tudo. Ele vem primeiro. Ele tem que ser a nossa razão. A razão de amar as demais pessoas. Então Jesus vai explicar isso no Evangelho segundo João. Ele vai explicar em João 14, 21. Ele vai explicar o primeiro mandamento. Olha só. Ele vai dizer assim: olha, eu vou explicar para vocês aqui. Eu estou aqui, parafraseando o primeiro mandamento. E vamos abrir João 14, 21. 14, 21, vai até o 20. O 23, 14, 21, vamos lá. E a gente aí vai desenvolvendo. Hoje é o estudo da palavra, Então vamos estudar. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Então, para você amar a Cristo, porque a Bíblia vai dizer que quem ama o Filho ama o Pai, você precisa guardar os seus mandamentos. Quem já ouviu falar sobre a linguagem do amor, A linguagem do amor. Então tem uma que a linguagem é o toque, tem outra que a linguagem é palavras. Deus também tem uma linguagem. E a linguagem de Deus é obediência. Não adianta você chegar aqui hoje no culto, chorar, se falar língua estranha, se jogar: eu te amo, meu Pai, oh Deus, porque eu te adoro, tu és maravilhoso, tu és Senhor e tal. Você já viu? Jesus, quero, aquela música que fez muito sucesso, Jesus, quero deitar no teu colo. E aquilo, o povo pegou aquilo ali e aí pronto, agora eu vou deitar no colo de Deus, agora eu vou isso, agora eu vou porque Ele me ama e tal.
E como que, se não houvesse nenhuma exigência, ou como se Deus não estivesse esperando nada de você, Deus está esperando uma resposta ao amor que Ele te deu. E qual é a resposta? Que você o ame. E como é que eu provo o meu amor? Jesus está dizendo: obedeça os meus mandamentos. A linguagem de amor que Deus entende é obediência. Não são palavras, não é lágrima, não é saber louvar, não é se derramar na igreja, é obedecer aos seus mandamentos. É por isso que o profeta Isaías vai dizer assim: este povo, acho que é Jeremias, né? Isaías, esse povo que me honra com seus lábios, mas o seu coração está o quê? Afastado, longe de mim. Por que o coração? Porque a Bíblia diz que a gente tem que amar a Deus com todo o nosso coração. E quem tem um coração tem você. Se Deus tem o teu coração, Ele tem você. Se Deus tem o teu coração, Ele tem as tuas vontades. Ele tem as tuas posses. Ele tem tudo. Por isso de todo o nosso coração. Então Jesus está dizendo assim: olha, eu vou revelar para vocês qual é a linguagem que nós entendemos. Qual é a nossa linguagem do amor. Vou revelar para vocês. Eu e o Pai e o Espírito, nós temos uma linguagem do amor. Aí todo mundo diz: como é? Será que é choro? Será que tem que louvar assim, bem chorona, bem choramingando? Será que a gente tem que louvar com alegria? E aí Deus vai entender que a gente ama Ele? Aí Deus diz: não, nada disso aí. Não. É obedecer. Se você permanecer no meu mandamento, se você me obedecer, aí eu vou saber que você me ama. Aleluia. Aí eu vou saber que você me quer. Aí eu vou saber que você está, aleluia, nos meus mandamentos. Aleluia. Então nós precisamos entender aqui que Jesus entrará na vida. Aí ele vai dizer assim: e eu o amarei, e diga comigo, e me manifestarei a Ele. Irmão, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Existem pessoas que eles vão para o céu, mas você já viu aquelas pessoas que estão indo, porque a salvação é de graça. Mas você acha que Jesus vai se manifestar a todo mundo? Não. Você sabe por que se manifestar? É se revelar, é estar próximo. É como você chegar na casa de alguém e alguém te recebe na varanda. Você conversa com ele, você bate papo com ele, mas chega outro depois e você chama para ele entrar. E você prepara uma mesa. E você diz: fica um pouco mais aqui, vamos bater papo. Quem está me entendendo aqui? Tem pessoas que vão ser salvas como que pelo fogo, disse Paulo. Sem obras nenhuma, sem nada, apenas a salvação. Porque a salvação ela é gratuita. O que eu preciso para ser salvo? Crer em Cristo Jesus, que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. É a salvação. Mas existem pessoas, irmãos, que eles são salvos porque a salvação é pela graça. Mas nós precisamos entender que existem pessoas que elas não sentem Deus no dia a dia delas. Elas não percebem Deus no dia a dia delas. Ela só sente a presença de Deus quando vem para o culto. Ela não vê as ações de Deus. Ela não se sente perto de Deus. Por quê? Porque
Essas pessoas, eles têm um amor leviano. O amor delas é um amor negligente. Você sabe o que é negligente? Aquela esposa que faz comida de qualquer jeito, que passa roupa de qualquer jeito, aquele marido que vai no mercado e compra qualquer marca, sabendo que a esposa tem as marcas preferidas, mas nada, eu vou comprar essa aqui mesmo. É manteiga, já tá bom, é manteiga. É creme de leite, oxe, pra que esse negócio de marca, bobagem? Pegadinha. É, frescura. Aí a esposa chega e olha e diz: eu não mandei você, não, minha filha, não é creme de leite, não é manteiga. Tá aí, ó, produz aí. É detergente. É qualquer um mesmo. Então é isso. Então nós simplesmente estamos abraçando. Pai, eu recebo esse amor. Pai, obrigado pela salvação. E Deus, sim, e aí? Como é que vai ser aí? Estou esperando você fazer um mimo para mim também, me surpreender. Você sabe? E a gente só quer de receber. A gente só quer receber. A gente só quer receber. E a gente ora de qualquer jeito. Lê a Bíblia de qualquer jeito. Lê quando dá tempo. Deus entende. Eu estou na correria. Luta demais, Deus me entende. Senhor, venha comigo, entra com providência. E a pessoa começa a perceber que a vida dela é uma vida travada. A coisa vai, mas é uma luta, toda hora uma coisa, toda hora. Sabe por quê? Porque Deus não está ali, próximo de você. Porque seu amor é negligente. É negligente, é de qualquer jeito, é de qualquer forma. É tudo, sabe? Não tem aquele primor de seguir o mandamento. Isso aqui não. Não pode. Mas Deus entende. E Deus entende. E vai justificando as desobediências. Vai justificando, sabe? Não, mas Deus entende. Deus entende. E depois Deus tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Oh Deus, tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia. Mas há uma grande diferença, irmão. Observe o que a Bíblia vai dizer. Salmos 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. O segredo de Deus é para os justos. Existem manifestações especiais de Deus reservadas para aqueles que de fato manifestam o seu amor para com o Pai por meio de uma obediência, aleluia, piedosa, de uma obediência diligente. Não é lei, não é, irmão, ser legalista, mas é uma resposta pelo livramento, pela salvação, aleluia, por aquilo que Ele fez em nossas vidas. Sabe? Então, aí Jesus vai dizendo em João 15, diz assim, 15, 9 e 10. Como o Pai me amou, eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Como é que a gente permanece no amor de Deus? Como é isso, permanecer nesse amor? Aí ele vai dizer assim: do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. É como se fosse uma bacia, um tanque, e que Deus diz assim: vem para cá, vem se refrescar aqui, vem para debaixo dessa sombra. Você é filho, mas permanece aqui comigo. Vem. Mas você não, você quer o sol escaldante. Você, não,
Aí o sol é luta, daqui a pouco vem, e aí se joga, e aí ora, e aí entende, e aí volta tudo de novo. Irmãos, até quando a gente vai ficar vivendo essa vida? De altos e baixos. Sabe? Eu fico me perguntando. E qual é o segredo? O segredo é essa diligência. É esse querer agradar a Deus. Sabe? É esse querer agradar ao Pai. Dizer, poxa, eu tenho que agradar a Deus. Ele faz tanto por mim. Ele me salvou. Ele restaurou a minha vida. Ele me deu salvação. Ele guarda o meu futuro. Eu preciso responder a isso de alguma forma. Mas não. Alguns, infelizmente, só querem o amor de Deus. Deus me ama, Senhor, tenha misericórdia de mim. Deus vai entrar com providência. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Ah, mas o Senhor me ama. E não, Deus me ama, o importante é isso. O importante, não, Deus é amor. Deus é amor, o que é que importa? Não tem nada a ver isso aqui, eu deixar de fazer isso, ou deixar de fazer aquilo. Ele me entende. Nós estamos saindo. Nós não estamos permanecendo. A gente fica assim, ó. Volta, vai, volta. Mas Jesus não quer isso. Jesus diz assim, permaneça. Quem entendeu aqui? Permaneça, fica aqui. Não fica indo e voltando. Permaneça no meu amor. Permaneça nele. E você vai ver que eu vou me manifestar a você. Eu estarei contigo no teu trabalho, eu estarei contigo no trânsito, eu estarei contigo, eu estarei te dando as chaves, eu estarei te dando sabedoria, eu estarei te dando entendimento, eu estarei te dando graça, para que todos saibam que eu sou na tua vida. Eu me manifestarei a você, eu me revelarei para você. Vocês me verão, aleluia, vocês vão ver meus passos, aleluia, te conduzindo ao teu lado, aleluia, atrás de você, na sua frente. Vocês perceberão que eu estou com vocês todos os dias. Mas como é que se consegue isso? Quando a gente entende que o amor que Deus tem para conosco, Ele precisa de uma resposta. Nós precisamos dar respostas para esse amor. E a resposta, a única resposta que Deus entende é a obediência. Essa é a questão aqui. Não é o teu louvor, querido. Não são as tuas lágrimas. Não é a tua oração, me perdoe, não é. Não é. Não é o teu jejum. Não é. É a tua obediência. Porque quando nós obedecemos, nós oramos, nós jejuamos. É muito mais do que jejuar e orar, ou meditar na Bíblia. É deixar que esta palavra adentre em nossos corações. Então nós precisamos entender que o segundo mandamento, ele tem origem no primeiro. Não tem como, biblicamente, o amor ao próximo bíblico é uma resultante do amor a Deus. 1 João 4, 19 e 21 diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, a gente já estabeleceu essa base aqui. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então observe bem, vamos colocar algumas premissas aqui. A primeira eu já tinha colocado, né? Que primeiro Deus nos amou. Ok? Amém, irmãos? Segunda premissa, que nós temos que responder ao amor de Deus. Terceira premissa, vem agora. Qual é ela aqui? Não é possível amar a Deus e não amar as pessoas. Não é possível. Não é possível o quê? Amar a Deus. Por que não é possível? Por causa do primeiro mandamento. A resposta ao primeiro, o que é amar a Deus? É obedecer aos mandamentos.
Se existe um mandamento que manda você amar seu irmão, então se você não obedece a esse mandamento, você não está amando a Deus. É por isso que não é possível amar a Deus e não amar as pessoas. Todos entenderam até aí? Porque eu vou bagunçar o jogo aqui agora. Todos entenderam? Mas lembre-se de uma coisa. É possível amar pessoas sem amar a Deus. É aí onde está o sofisma. É aí onde Satanás se camufla. Pastor, é possível ter comunhão. Os bandidos não têm comunhão entre eles? E aí, irmão, valeu? Tem comunhão, tem até código. Não, eu vou para a Bíblia então. Vamos para a Bíblia? Embora isso também está na Bíblia. Mas vamos para a Bíblia? O pessoal lá de Babel não estava em comunhão? Então, a comunhão, eles estavam tão fechados que Deus disse assim: ninguém vai impedir o que eles quiserem fazer. Eu vou ter que confundir, eu vou ter que mudar a linguagem deles. Então é possível ter amizades sem Deus. É possível uma igreja se transformar em um clube, onde todo mundo se ama, mas os mandamentos de Deus são renegados, onde a santidade não é mais celebrada. Não é porque eu larguei minha esposa, não tem problema não, Deus nos ama. Acho que é isso, Deus te ama. Pode casar de novo, não tem problema não. E aí vão colocando coisas sobre coisas. Quem está me entendendo aqui? Aí eu paguei lá, dei um golpe lá. Não, Deus te ama, Pablo. Deus te ama. Vá lá, chore. Vá lá no culto, chore. Tal, entendeu? Vamos aqui, tal. Vamos aqui. Deus tem misericórdia. O Senhor perdoa ele. Tal. Mas ele não se arrependeu. Não existe, diga comigo, não existe perdão sem arrependimento. Não existe. Então nós precisamos entender a Bíblia, entender o que é isso, porque o sofisma do evangelho, do amor ao próximo, que é independente do amor a Deus. Existe isso. Falsas igrejas. Falsas igrejas. Que reduziram o evangelho de Cristo a um evangelho social, a uma expressão social. Porque não se condena mais o pecado. Só se celebra a comunhão. O que importa é todo mundo estar bem um com os outros. Não importa se está pecando ou mentindo, ou se enganou fulano de tal. O importante é que aqui, nessa comunhão, nessa galera aqui, nessa congregação, todo mundo se dá bem. Não importa o que fez lá ou lá. Não, vamos aqui, o que é isso? Deixa besteira, gente. Problema não. Quem está me entendendo aqui? Isso é uma igreja falsa. Por quê? Porque o amor ao próximo, biblicamente, ele é derivado, ele é uma resultante do amor a Deus. Quem entende aqui? E se você ama a Deus, você não vai cumprir apenas o segundo mandamento. Você vai cumprir todos os mandamentos. Você vai ser santo. Você vai se afastar do pecado. Por quê? Porque Deus é santo. E Ele quer que nós sejamos como Ele. Quem está me entendendo aqui? Então, o que é que essas falsas igrejas estão fazendo? Elas separam. Você não precisa agora ter mais o relacionamento vertical. Quando eu falo relacionamento, eu estou falando de relacionamento real. De você se sentir
amando a Deus, cumprindo os seus mandamentos. O importante é só esse relacionamento aqui, ó, o horizontal. É o bastante. Não tem problema. Mas eu menti ali, não, mentirinha branca, mentirinha do bem. Mas eu enganei, não, besteira. Eu traí ali, mas já perdoou, não tem problema não. E casamento aberto, não é problema. E aí Satanás vai entrando. Satanás vai deformando um evangelho que chega a um momento que não é mais um evangelho de Cristo. Por quê? Porque não há o amor a Deus mais. Não há a resposta a Deus. Só existe a resposta ao homem. Só existe a resposta de não odiar o próximo. Não infligir sofrimento ao próximo. Mas você precisa entender que quando promovemos comunhão sem os princípios de Deus, Deus não se manifesta no ambiente. Não há transformação ali. O que existe ali é conformação. E isso não é mais uma igreja. É um clube religioso. É uma associação religiosa. Não é uma igreja. Porque a igreja, o centro dela não é o homem. O centro dela é Jesus Cristo de Nazaré. E esse Jesus está dizendo para mim e para você: se você me ama, você tem que guardar os meus mandamentos. Você tem que guardar eles. Permaneça no meu amor. Aleluia. Então aqui, aquele que é amado pelo Pai e pelo Filho, o amor gerado pela alegria de Deus quando fazemos aquilo que o agrada, não é um amor, entenda, essa resposta que nós precisamos dar, ou que Deus espera que nós demos a Ele, não é algo que pesa a você. É algo que é feito com alegria. É algo que é feito com devoção, dizendo assim: eu devo tudo a Ele. Ele não merece que eu faça isso com Ele. Ele não merece que eu traia a minha esposa. Porque quando você trai a sua esposa, você está traindo a Deus. Quando você mente, você está traindo a Deus. Quando você entenda a Bíblia, ao ponto da Bíblia dizer que os escravos na época tinham que ser obedientes a seus senhores, porque quando eles eram obedientes aos seus senhores, eles estavam agradando a Deus. E aí o apóstolo vai dizer assim: faça como você se estivesse fazendo para Deus. Vá numa empresa, o empregado cristão, ele tem que trabalhar como se ele estivesse trabalhando para Deus. Fazer o melhor, aleluia, dele ali, entregar o melhor ali, aleluia, não ficar enrolando, não ficar matando hora, não ficar dando atestado de não sei quantos dias. E aí vem um cristão e começa a dar atestado, e começa isso, para ir para a vigília, para ir para não sei o que lá, para ir para isso, para ir para aquilo. E aí ele acha que ele está na vigília se enchendo de Deus. Não, meu irmão, ele estaria muito mais cheio de Deus se 8 horas da manhã ele estivesse lá, aleluia, batendo o cartão dele, servindo a Deus. Deus estaria ali com ele. Porque isso é obediência. Eu conheço um empresário que ele chegou para mim e disse, um grande empresário na Bahia, não posso falar o nome, é muito conhecido, crente. Ele disse assim: eu não contrato mais crente. Não contrato mais não, Nilson. Contrato não. É problema. Faltam toda hora. Só chegam atrasados. E são essas pessoas que querem que Deus
venha. São essas pessoas que querem que Deus responda, que Deus abra a porta, que Deus se mova, que Deus faça isso, que Deus, Senhor, e aí eles vão para os atalhos, aí vai para a campanha, aí vai para o monte, aí faz um jejum, aí faz isso, e às vezes não precisa nada disso. Era só obedecer. Teria tudo isso sem precisar fazer nada disso aí. A gente tem que jejuar para se aproximar de Deus. Quem está me entendendo aqui? É claro que existem as situações que eu já falei aqui, em outros contextos. Mas eu estou falando de pessoas que negligenciam uma coisa e por conta disso elas recebem problemas, acontecem situações e aí elas usam o jejum, usa a oração por conta disso. E não era para acontecer aquilo. Não era. Não precisava nada daquilo. E aí quando você encontra, está uma luta, pastor, está travada. Irmã, está travada. Luta travada. Eu olho assim e disse, meu Deus do céu, esse irmão só vive nessa. Não tem um dia que eu pergunte a esse cidadão e diz assim, está na bênção, pastor. Pô, Deus tem sido gracioso esses tempos aí, viu? Passei por umas situações aí, mas agora eu estou vivendo outro nível, tá bom demais. Ou não estraga não muda não, Jesus, se não estraga. Entendeu? Porque esse é o normal. Agora imagina você, um ano, 2, 3, você encontra a pessoa, ele só tem miséria para contar. É só luta, é só problema, que caiu doente, e que a geladeira quebrou, e que o carro furou o pneu, e que não sei o que lá. É só luta! Eu pergunto a você, o que está acontecendo com essa pessoa? Vai ver o amor dela como é. Negligente. Vai de qualquer jeito. É tudo de qualquer jeito. Chega no culto, só depois do louvor. Não, eu vou lá receber a palavra. Quando dá 9 horas, já fico olhando. Esse pastor não vai terminar não. Se conversar demais, eu me levanto e vou embora. É tudo assim. É tudo para Ele. Ele é o centro. Tudo tem que se voltar para Ele. As urgências dEle, as necessidades dEle são as urgências. São as prioridades. Não há prioridade em adorar. Não. As prioridades é tudo dEle. É a necessidade dEle. Não é nem a do outro, é a dele. Então, e aí a gente, quando começa as situações, os problemas, meu irmão, aí esse daí chora, esse daí clama, esse daí, né? Aí vem, né? Chega cedo na igreja e tal, e aquela coisa toda, e vai buscando, se torna um crentão. Quando a coisa dá uma melhorada, volta tudo de novo. E ele acha que Deus não vê isso. Deus nos conhece por dentro e por fora. Deus te conhece por dentro e por fora. Então nós precisamos perceber esse entendimento. Eu tenho que avançar. Vamos lá. Então entenda aqui. Deus conhece aqueles que o amam. 1 Coríntios 8:3. Esse versículo você tem que gravar na sua Bíblia. Bota aí na caneta, aquela canetada. Grava. Põe aí, vaso. Cadê você? Está dormindo, é? 1 Coríntios 8:3. Mas, olha que coisa, olha que pérola de versículo, irmão. Vixe, né? Um bom nordestino, ó. Vixe. Meu Deus. Olha que coisa linda. Que versículo lindo. Que passagem poderosa. Mas se alguém é amado de Deus? Não. Se alguém ama a Deus, esse é. Quem ama a Deus não se mistura, não se perde na multidão, não, irmão. Quem ama a Deus não é número, não, irmão. Quem está entendendo aqui? Não, vai com a enxurrada aí, deixa aí. Não. Quem ama a Deus, Deus manda anjo para livrar. Deus abre a porta. A providência chega na hora. Quem está me entendendo aqui? Eleia, aleluia.
É conhecer, é lindo demais isso. É conhecido dele. Você nunca vai ser confundido. Saiu a lista de demissão. Não tem. Não esquecer você. Não vai aparecer nem seu nome no computador, quanto mais. Deus conhece. Porque esse conhecido aí, essa palavra significa íntimo. Sabe? Conheço você pelo andar, pelo cheiro, pela palavra. É assim com o papai. É assim, é conhecido. Deus fica olhando para você, você acorda e Deus fica olhando para você. Lá vai ele, está aqui, com os olhos. Quem está me entendendo? Os olhos do Senhor estão sobre o quê? Os justos, sobre a terra. Deus vai olhando você. E o que é esse amor a Deus, irmãos? Jesus explicou já. É obedecer os mandamentos. Jesus já explicou. E por último eu encerro Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que Deus ama. Olhe, eu não posso apostar, mas se eu pudesse apostar, eu apostava com vocês aqui que muitos crentes, quando leem esse versículo, eles entendem ao contrário. Muitos. Olha, eu vou dizer como é que eles entendem, como é que entra na mente dessas pessoas. São bloqueados. Por quê? Por causa desse evangelho falso que está sendo pregado aí. Olha como eles entendem esse versículo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que Deus ama. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A maioria entende assim. Ele lê, mas ele entende assim. Está bloqueado. Existe isso, irmão, bloqueio. Porque ele é tão inundado desse falso evangelho nas mídias. Ele é tão inundado que ele não consegue perceber que na verdade aí é quem ama a Deus. Aí são os diligentes. Aí são aqueles que abraçaram, aleluia, os mandamentos, que estão ali pedindo graça a Deus, aleluia, para se levantar, para se fortalecer, porque como disse Paulo, o desejo no coração dele é de obedecer ao Senhor. Mesmo que às vezes ele não consiga, mas ele tem um desejo. E ele pede graça a Deus. E ele cai, mas ele se levanta. E ele vai. E ele é um a Deus e se arrepende. E ele vai. E isso aí vai o crescimento espiritual. Então, observe. O que é que eu olho para esse versículo? E eu vejo. Nesse versículo eu até escrevi aqui. O que é que eu vejo nesse versículo? Deus guarda o futuro daqueles que o amam. Quem ama a Deus, o futuro está garantido. Quem ama a Deus, eu ainda não vi uma pessoa. Vocês já viram alguém que tem assim esse amor a Deus, assim bem declarado? Você percebe que ele é um crente, uma cristã bem piedosa. Você já viu essa pessoa se preocupar com o futuro? Não se preocupa não, irmão. Esse povo, ele não se preocupa com o futuro não. Ele não está nem aí. Porque ele sabe que ele está sendo guiado. Quem entendeu aqui? Ele sabe que a agenda, aleluia, ele está na agenda de Deus. Ele sabe que o anjo do Senhor acampa ao redor dele. Você sabe quem fica preocupado com o futuro? O pessoal, esse fica. Meu Deus, e agora? O que é que... Meu Deus, eu preciso de... Meu Deus, fala comigo, preciso de um profeta. Eu vou na vigília ali dos mantos, dos credos. Eu vou no monte ali. Lá tem uma irmã da oração. Deus revela. Meu Deus, e agora? O que é que vai acontecer com... Jesus, tem misericórdia, meu Deus. Eu preciso de uma garantia. A garantia dele. Sabe qual é a garantia que esse povo busca? A profecia. Sabe qual é a garantia daqueles que amam Deus? A presença.
sabe que Deus está com ele aqui, irmão. Ele acorda, ele e aí, pai, bom dia. Tá tudo certo. Ele sabe. Ele anda com uma sensação, sabe? Aquela sensação de ser amado por Deus. De ser amado por Ele. Então, diga comigo, todas as coisas. Irmão, todas as coisas são todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas. Não é a metade das coisas, não é 90% das coisas. É todas as coisas. Contribui para o bem de quem ama a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, eu não posso entrar mais aqui. Tem mais uma página aqui mas eu vou parar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais. Aí, olha o que acontece. Só para encerrar. 2 Coríntios 4, 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Olha que coisa forte que Paulo vai falar. E nós mesmos somos vossos servos, por quê? Por amor. É tudo por causa dele. Ele está dizendo assim, eu estou servindo vocês aqui, mas é por causa dele. Então não importa o que você faça a essa pessoa. Ele vai continuar servindo você. Porque ele mandou. Quem entendeu aqui? Esse povo que fica tudo... Qualquer coisa fica agoniado, fica ferido. Não vou mais servir, não vou mais... Não. Quem ama a Deus, não. Quem ama a Deus serve por causa dele. Porque sabe que é um mandamento. Sabe que é o sacerdócio cristão. Então ele vai como resposta ao amor de Deus na vida dele. E como ele ama a Deus, ele aí vai servir. Então não importa o que o outro faça. Ele vai olhar assim e vai dizer assim, Senhor, suas ovelhas, só dá misericórdia, viu? Dá um jeito aí. Mas ele não sai. Aí vem, ataca, é uma ironia, é um problema, é uma fofoca aí. Ele, pai, cuida dos teus filhos. Viu? Esse teu povo é complicadinho. É assim. Eu aprendi isso com o meu pastor que me discipulou. Quando eu estava para ser ordenado, ele me chamou e disse assim, você precisa entender o que é ser o pastor. Você não está aqui por causa das pessoas. Porque quem serve por causa das pessoas, vai chegar uma hora que ele vai se ferir. Ele vai embora da igreja. Mas quem serve por causa dele, por amor de Cristo, como disse Paulo, é diferente, irmão. Se Deus está dizendo assim, fica aí, ele vai ficar. Ouça, coma calado, segure aí. Como dizia minha mãe, engula o choro. Coma seu prato de sal aí. Deixa o resto comigo, eu estou te abençoando. Eu estou te guardando. O teu futuro está garantido. Esse é o propósito que eu tenho na sua vida. Segundo o seu propósito. Esse é o propósito. Acabou. Então se você segue segundo o propósito, todas as coisas... Por isso que você acha que Deus cerca a gente cheio dessas coisas assim, porque a missão é árdua. Não é fácil lidar com pessoas. Por isso que não é. A gente não tem como servir por causa do outro. A gente serve por causa de Cristo. É lindo esse versículo também, né? Lindo. Deu trabalho para fazer esse sermão, viu, irmão? Mas ficou bom. Observe bem aqui. E eu encerro. Salmo 119, 11. Ele tomou precauções. Davi. Escondi a tua palavra. Aonde? No meu coração. Vou fechar a Bíblia. Para eu não pecar contra ti. Amar a Deus é também amar a sua palavra. Eu encerro com esse aqui. Eu vou encerrar com Apocalipse. Se prepara. Amar a Deus é também o quê? Amar a sua palavra. Tanto Davi disse, eu tenho que esconder a tua palavra no meu coração. Eu não posso pecar contra ti. Apocalipse 6:9 eu encerro. E havendo aberto o quinto selo,
vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Amar a Deus é amar a palavra e amar as obras de Deus. Os testemunhos aí são os feitos de Deus. Testemunhos aí são os feitos de Deus, aquilo que ficou na história para testemunho. Então, amar a Deus é também amar a sua palavra e os seus feitos, que marcam a história. Fique de pé, vamos orar. Então eu quero perguntar hoje para você. Eu podia fazer essa pergunta no início, mas vou fazer no final. E aí, você ama a Deus? Depois dessa ministração, você ama a Deus? O Pebita Mizel está ali dando risada, dizendo assim: rapaz, é complicado. Você ama a Deus? Porque amar a Deus é isso aí. Então, quando vierem para você com essa conversinha, esse evangelho, café com leite, Nutella, mamão com açúcar, joga no lixo, irmão. Põe o ouvido surdo. Desconsidera esse negócio. Isso é falso evangelho. Porque o amor que Deus pôs, que Deus manifestou por meio de Cristo, ele exige uma resposta do homem. Não é um amor unidirecional. Começou nele, tudo foi por ele, tudo começou nele, ele derrama amor em nosso coração, mas exige uma resposta. Tem que ter uma resposta. E a resposta, só existe uma resposta. Diga comigo, não é choro. Diga, não é lágrima. Não é canto. Diga, é obediência. Essa é a única linguagem que Deus entende. Só se nós obedecermos. Então, disponha hoje o teu coração para isso. Ah, pastor, minha situação não está. Mas disponha. Sabe? Disponha. Porque o amor a Deus nos fará renunciar às coisas do mundo. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Quem ama a Deus está disposto a perder para agradar ao Pai. Às vezes você vai ter que perder para mostrar que você está amando a Ele. Sabe o que é perder? Deixa aí para o outro. Eu vou te dar outro lá na frente. Não, mas é uma oportunidade. É uma maravilha. Deus disse: não, você não vai ficar aqui não. Você vai. É assim. Lucas 21:12. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo à presença de reis e presentes por amor do meu nome. Perseguição. Crente que não quer ser perseguido por amor a Deus, que evita embates, que fica calado para poder não ser apontado, que fica secreto nos trabalhos. Você é crente? Não, eu sou. Não, eu na verdade vou na igreja, né? Se assuma, rapaz. Tem que se assumir. Porque senão você estará dizendo para Deus que você não ama. Nós somos cristãos. Se é cristão, eu sou cristão. Eu tenho princípios bíblicos. E ponto final. E ponto final. Eu já tive de ser demitido. Meu chefe mandou eu mentir. Eu disse: eu não posso mentir. O senhor entra lá no telefone e minta. Mas como você não pode? Eu sou cristão. Ele olhou para mim assim, tomou um susto. Não vou mentir.
posso. Me demita. Quem está me entendendo aqui? A gente está chegando nesse nível já. E eu estou vendo todo mundo caladinho. Reposta tanta coisa na rede social. Tanta coisa que não tem nada a ver com o evangelho. Mas na hora de postar o evangelho. Agora a gente está aí na luta contra o aborto. Quem já repostou aqui alguma coisa contra o aborto? Quem já repostou aqui? Irmão, nós temos que combater isso aí. Isso é demônio puro. As mídias todas compradas e a gente calado. Entrar, irmão, na guerra. Joga lá. Pau. Deixa bater. Perde. Deixa perder seguidor. Você só não pode perder a sua relação com os céus. Quem